Imagina a Toyota na época implementar o Fordismo dentro do Japão. Ia funcionar? Ah, com certeza não. E é isso que a gente quer trazer no episódio de hoje, né? O porquê que trazer essas metodologias pra dentro muitas vezes da nossa casa não funciona. Primeiro passo é que a gente não entende a cultura da nossa empresa. Olá, pessoal. Eu sou Carlos Cabral Eu sou Rodrigo Salive. e todo grande avanço começa com uma conversa. Essa é a nossa. Bem-vindos à Index Talk. Estamos logo no nosso quinto episódio da nossa série de podcasts, trazendo cada vez mais conhecimento, agregando, aprendendo com vocês. Espero que você esteja aprendendo conosco. A gente está muito feliz aqui. Mais um episódio, né, Salibe? Isso aí. A gente tá cada vez evoluindo mais e até o nosso conteúdo tá ficando cada vez mais rico, né? A gente tá aprendendo junto e compartilhando conhecimento, a gente tá sempre agregando valor. Com certeza, isso aqui é um ganha-ganha, né? Então a gente tá feliz, vocês estão felizes, tá tudo certo. Então comentem lá o que que vocês querem aí pro próximo episódio, que a gente com certeza vai olhar com carinho ali e vamos montar alguma coisa sobre. E a gente tá recebendo bastante comentários do nosso público, a gente tem uma comunidade no WhatsApp, onde a gente troca ideia, a gente coloca nossos vídeos, informações ali sobre o desenvolvimento dos episódios, a gente tá sempre abastecendo de informação. Então se você quer entrar na nossa comunidade, deixa no comentário ou deixa o like ali que a gente entra em contato e adiciona vocês ali. E no YouTube, de repente, a gente pode até deixar o link na descrição do vídeo. O pessoal que quer acessar ali, acessa. Fica também mais acessível, acho que é uma boa ideia aí. Então, né, todos os nossos episódios, eles saem nas quintas-feiras, às 21 horas, no YouTube, no Spotify, nos acompanha também lá nas nossas redes sociais, @indextal, @cg_cabral e @rodrigo.salive. Então, manda uma mensagem lá para nós que a gente vai estar entrando em contato aí. E o episódio de hoje, a gente vai falar sobre a ciência da fábrica, né? Bastante sobre produtividade, mas a gente vai trazer algumas coisas legais, né? E principalmente a gente vai falar sobre coisas que ferramentas que dão certo em uma empresa e não dão certo em outras e por quê, né. Então, por exemplo, a empresa tenta melhorar um processo que viu que deu certo em outra empresa, simplesmente foi lá e fez um Ctrl C, Ctrl V. Exatamente conforme deu certo na empresa A, eu vou implementar na minha empresa aqui, do mesmo jeito, e vira o caos total. Não funciona. Não funciona. Ctrl C, Ctrl V só funciona no Word, só no computador. Não funciona na empresa, tá? Então tem uma série de coisas que você precisa fazer. Simplesmente copiar, né, uma solução que deu certo da maneira que deu certo em outra empresa e tentar aplicar na sua, dificilmente tu vai ter sucesso com isso. Então copiar não funciona. E tu sabe, Gabriel, que eu fui num simpósio esses dias e 70% das perguntas que vinham lá para o painelista que estava fazendo a apresentação, até era um sensei, sensei para quem não sabe é o mestre do Lean, dentro do Lean Manufacturing dentro da empresa, e aí 70% das empresas das perguntas que vieram era: "Eu tento implementar o Lean Manufacturing na minha empresa e não consigo". A gente vai falar um pouco sobre Lean, até para vocês entenderem o conceito do que a gente está trazendo, mas o grande fato é, eu tento implementar metodologias dentro da minha empresa e eu não consigo. E é exatamente isso que tu traz, né, que tu traz no início do nosso episódio, por que que a gente não consegue implementar essas metodologias? Qual que é as dificuldades que a gente tem em implementar essas metodologias? Quais são os bloqueios que a gente tem e, principalmente, por que que não funciona? É o ponto de partida, qual que é? Por que que isso não funciona? Exatamente, né. A ferramenta, tanto o Lean, Kaizen, Six Sigma, tudo isso, né, a ferramenta, a gente veio para desmistificar isso. A ferramenta, ela é meio, ela não é a solução. Então, Exatamente. como é que você usa as suas ferramentas baseado na sua visão estratégica? A gente já falou isso aí em outros episódios, né. Tu tem a sua caixa de ferramenta e basicamente é como você saber usar. Exato. Então não adianta você pegar algo que deu certo em outra empresa e achar que vai dar certo na sua empresa, e sem tu fazer nenhuma mudança de fato, né. E é muito sobre cultura, quando a gente fala Com sobre isso. certeza. Eh, Cada empresa vai ter a sua cultura, vai ter os seus bloqueios e as suas dificuldades para implementar as suas metodologias. Daí até trazendo um pouco da história, né, do porquê, por exemplo, vamos trazer o caso do Lean. O Lean nada mais é do que
Desperdícios, reduzir desperdício. Se eu fosse resumir o Lean em poucas palavras, é eliminar os desperdícios. Otimizar, né, o que você está fazendo ali. Exatamente. E a maior dificuldade que a gente tem hoje no Brasil é implementar o Lean. E estudando, buscando informações, eu descobri o porquê. O Japão, pós-guerra, 1945, ele tinha uma escassez de mão de obra, escassez de recursos, commodities em geral, e o principal, hã, comida que o Japão tem hoje, sempre teve nessa história, é o arroz. A base da alimentação do japonês é o arroz, né. Então, tu imagina que pós-guerras eles tinham até, pouco recurso de alimentação. E aí qual que era a cultura de uma mãe japonesa, de uma família japonesa? Nunca desperdice um grão de arroz. Então, a cultura ela é construída desde o primórdio de que a pessoa ela é criança em não desperdiçar. E aí, Takeo Hono e Toyota na época, o que que eles entenderam? Que, por exemplo, o maior pico que a gente tinha lá na época era o Fordismo, né, era o Ford lá. Sistema predominante de produção Lembra do que era o é, Ford. era na época era o Ford. Ali, a Produção empurrada, né, no caso, na época, porque eu tinha grandes estoques, eu tinha grande acúmulo de matéria-prima, e isso funcionava muito bem pro Fordismo na época. E aí o que que aconteceu? Imagina a Toyota na época implementar o Fordismo dentro do Japão. Ia funcionar? não, com certeza não. E é isso que a gente quer trazer no episódio de hoje, né. O porquê que trazer essas metodologias pra dentro, muitas vezes, da nossa casa não funciona. Primeiro passo é que a gente não entende a cultura da nossa empresa. Eu acho que a cultura nesse contexto ela tá no centro de tudo. Você tem que ter principalmente uma cultura aberta à inovação, aberta a novas ideias, como se fosse uma página em branco. Você vai trazer uma ferramenta nova, vamos entender o porquê, sobre não pegar e já sair implementando ali, bem louco. Porque provavelmente na empresa, nas empresas que deram certo, provavelmente não foi, de como é que eu posso dizer? De primeira que deu certo. Tiveram que fazer muitas interações e melhorias e trabalhar com cultura, e não foi do dia para a noite. Então não vai ser do dia para a noite que você vai simplesmente implementar ali, implementar um monte de ferramentas ali ou gerenciamento de projetos e tudo mais, e vai dar certo na tua empresa. Tu vai ter que ter alguns passos que você precisa fazer antes ali, para poder ter uma implementação de sucesso e, nem eu comentei, ela não funciona do dia para a noite. A eficiência ela não surge da imitação, Não. isso é fato, ela não surge. E ao longo da história a gente pode comprovar isso, pegando o nosso caso aqui da Toyota, que se ela implementasse o Fordismo na época da implementação, primeiro que eles não tinham recurso, segundo que eles não tinham dinheiro, e terceiro que o Fordismo era totalmente standard, era totalmente padronizado. E o que que a Toyota foi e fez? Ela pegou e ela inventou a metodologia JIT, por exemplo, né, que é o Just in Time, que era o quê? Um sistema totalmente puxado de produção, onde o cliente solicitava o produto e a partir dessa solicitação eu construía a minha produção. Eu partia de um princípio onde o cliente era o foco e eu flexibilizava aquele sistema para entregar um produto mais flexível. Com o quê? Com pouco estoque, muito pouco estoque, o WIP que a gente chama, né, que é work in process, né, e também com outros fatores ali, e outras metodologias que entraram ao longo da história, para quê? Para eliminar aqueles desperdícios. Sendo que o principal desperdício qual era na época? Superprodução, que é o que a Ford tinha. E o que que a Ford ao longo da história viu? "Pô, a Toyota tá crescendo muito, o que que eles estão fazendo diferente?". E aí, é que surge aquele livro lá, A Máquina que Mudou o Mundo, que para quem não leu, é um ótimo livro para entender o que que é o Lean Manufacturing dentro de uma empresa. Baita livro mesmo, assim. Mas que recomendamos. E respondendo a pergunta inicial ali do Cabral, por que que copiar não funciona? Por que que daí entra a minha pauta ali da questão do simpósio, por que que no Brasil não funciona? Cara, no Brasil, querendo ou não, não falta comida, matéria-prima nunca faltou, então pode ser cara.
né, mas, é difícil porque tu tem recurso, tu consegue otimizar muito, porque tem muita commodity, tem muita variável, tu consegue otimizar teu produto. Em geral, não falta. Algumas coisas específicas ali, eles têm exato problema ali, né, por exemplo, semicondutor, É, componentes, negócio mais tecnológico. isso é um pouco mais específico, mas no geral as matérias-primas, os commodities básicos ali sempre vão ter. Exato. E, partindo do princípio desde a nossa infância até a nossa fase adulta, também é difícil faltar recurso, mantimento para tu se sustentabilizar. Então o brasileiro ele já cresce com uma sobra, digamos assim, não é que nem o japonês que passou num pós-guerra lá, a escassez de alimento, por exemplo, não desperdice um grão de arroz. Isso que o sensei Hiroguchi é um ótimo cara para seguir no YouTube também. É um sensei que ele fala bastante sobre a literatura e a história do Japão. A gente vai deixar até a descrição no link para quem quiser seguir ele. Ele conta essa história aqui e é muito interessante pra gente entender e também responder essa pergunta: por que que muitas vezes é difícil implementar Lean na minha empresa? Justamente porque o Brasil tem uma cultura diferente do Japão. E aí o que que a gente precisa fazer para implementar essas metodologias dentro das nossas fábricas, dentro da nossa indústria, né. E aí a gente começa nosso episódio a partir desse ponto, né, Cabral? Exatamente. Então, que nem o Rodrigo, o Salib falou, né, não é simples a gente pegar, copiar e colar que vai dar certo. Por quê? Cada empresa, apesar de existirem processos para padronizar os produtos, existirem normas, né, e tudo mais, cada empresa ela opera de maneira única. Cada empresa ela é única. Você tem pessoas diferentes, você tem cultura diferente, você tem um fluxo diferente, um mix de produtos diferentes. Por exemplo, se eu vou trazer um exemplo hipotético. Você tem uma empresa que faz o produto A e no outro lado da rua você tem seu concorrente que também faz o mesmo produto. As 2 empresas, apesar de fazerem o mesmo produto, elas são 2 empresas completamente diferentes. Exatamente. O vizinho já é diferente também, de um Com país. certeza. Com certeza. Então, o que deu certo lá no seu vizinho não é garantia que vá dar certo na sua empresa se você simplesmente só pegar, copiar, colar. Você tem que fazer todo esse entremeio, você tem que primeiro entender a cultura da sua empresa e profundamente você tem que entender o seu fluxo, tem que entender como é que a sua empresa, a sua máquina trabalha. Quais são os meus pontos fortes, quais são meus pontos fracos, e com base nisso você tem que fazer a sua implementação. Com certeza, tudo baseado, né, na questão da cultura. Ter toda aquela visão sistêmica, onde que está o meu gargalo, onde que eu posso implementar, porque muitas vezes a dor da empresa do outro lado da rua, ela é diferente da sua. Eles tinham por exemplo, eles tiveram sim um problema que você não tem, e eles usaram uma ferramenta para resolver aquele problema que hoje você não tem. Então não tem por que você simplesmente pegar, copiar e colar. Você tem que entender o que você tem. Por quê? Você copiar sem diagnóstico, o diagnóstico é isso que eu comentei, fazer essa visão sistêmica, é a mesma coisa que você tomar um remédio sem saber a doença. Então é importante que você entenda o que você precisa. E seguramente vai ter uma ferramenta que a gente vai poder usar para poder resolver esse problema. Só que você tem que entender qual que é o problema, qual que é o contexto que você tá lá, para conseguir, com sucesso, fazer essa implementação. E um ponto importante que eu vejo nessa história como um todo, é entender a filosofia do negócio. Por exemplo, ferramentas tu vai ter diversas, né, mas a filosofia tu só vai ter uma, Jeito de trabalhar e tá em torno da cultura, né. em torno da cultura organizacional. É o que a gente fala em todo episódio. Se a gente não entender a cultura da nossa organização, e a gente não tiver pessoas chaves dentro da nossa organização, falando especificamente todo dia, toda semana, toda hora, que é o diretório para onde a gente tem que seguir, tu vai ter um barco a velas simplesmente navegando como descobriram o Brasil, né. Era para chegar na Índia, chegaram no Brasil. Então é um barco sem rumo. Então simplesmente: deixa eu ver tu me levar e a gente vai chegar em algum lugar". Onde chegar, chegou. Onde chegar, chegou. Que é a gestão pela imitação. Isso acontece muito. O quê? Eu vou numa palestra, eu escuto algumas frases bonitas, algumas frases colocadas, algumas metodologias citadas, eu chego na minha empresa e
eu faço o mesmo discurso que o palestrante fez e eu disse: "Cara, agora a gente precisa implementar isso". Sem o quê? Entender a estratégia do método, da onde que aquilo surgiu. Por isso que é muito difícil a gente implementar o Lean hoje no Brasil, porque a gente não entendeu que o Lean, ele não é uma metodologia, em si, uma filosofia. Verdade, filosofia linha. A partir do momento que tu entende que existe todo um recurso por trás, que isso não nasceu simplesmente lá da Toyota, né? Não foi a Toyota que criou, nasceu lá do TWI, como treinar sua indústria. Isso, se a gente for puxando para trás, que a gente já falou em outros episódios também, nasceu lá do Trivium e do Quadrivium. Então, nessa época que a gente tá falando, sei lá, em torno de 600 depois de Cristo, mais ou menos nessa época, já se falava em metodologias de resolução de problema. Pra quem não conhece, o Trivium e o Quadrivium são 2 das 7 artes liberais, é algo há milênios aí que já se Exatamente. estuda. Eu não me lembro bem certo a data em si, mas da publicação das primeiras evidências, mas é do tempo grego, basicamente, né? Uhum. E isso tudo já se existia relatos da humanidade, e se tu for ver ao longo da história, é similar, que é o quê? Definição do problema bem definido, né? Tu medir teu problema, tu analisar teu problema, implementar a solução e controlar. Solução. Medir solução. Que é exatamente o que a gente tem hoje, por exemplo, no Six Sigma. Mas lá no Trivium e Quadrivium já tinha, teoricamente, o mesmo modelo, só escrito de uma forma diferente. Então, por isso que eu falo, Fordismo. Cara, Fordismo funciona muito bem. Toyotismo funciona muito bem. Outras metodologias que a gente conhece, cara, funcionam muito bem. Só que elas funcionam a partir do momento que eu entendo a cultura organizacional do meu negócio. Esse foi um baita do insight. Isso falou, é primordial. Pega, por exemplo, Kaizen, tu pega Six Sigma, TPM, tudo. Funciona quando tu entende o sistema. Porque tu sabe qual remédio tu tomar pra resolver tal doença. Pô, tô com dor de cabeça, vou tomar um paracetamol. Tô dor muscular, vou tomar um relaxante muscular. Não adianta eu pegar, cara, nem sei o que que eu tenho e vou tomar qualquer coisa. Vai ter qualquer coisa de resultado. Todas são metodologias importantes, Exato. Tudo funciona quando tu sabe implementar. mas sem o contexto certo, Tu não consegue chegar a lugar nenhum. tu não consegue chegar em lugar nenhum. Tu vai ter a ferramenta ali e, cara, ok, ela não funciona. Aí você, bah, aí implementei, não deu certo, se não funciona. Ah, tem que analisar, tem que entender se foi implementado do jeito certo, se tá de acordo com a tua política, com a tua cultura, com a visão estratégica da empresa, para ver se tá trazendo ganho real. No fim do dia, é tu reduzir desperdício, é tu economizar dinheiro, é tu gastar menos e faturar mais. Exatamente, ótima linha. A saída de qualquer ferramenta que a gente traz, seja para olhar para projetos, seja para produção, seja para engenharia, seja para qualidade, para tudo, no fim do dia é isso, é gastar menos e faturar mais. A empresa tá aí para isso, né. Então não adianta, por exemplo, eu pegar, ou copiar uma célula Toyota lá, mas fico liberando ordem de produção descontrolado. O erro não foi o método, o erro foi tu não entender o teu fluxo e tu entender as tuas restrições. Porque Exato. eu posso copiar qualquer coisa, né, eu vou copiar as empresas que dão certo. Copiar Google, copiar Amazon, SpaceX, Copiar o iFood, ou vamos colocar hoje, por exemplo. e se eu não implemento, é simplesmente só mais uma ferramenta lá da caixa das coisas que deram errada. Exato. Então, é muito importante a gente, torno a dizer, né, você entender o teu contexto para você saber qual ferramenta você usar. Inclusive, né, na nossa mentoria, nossa consultoria, a gente traz muito esse entendimento, né, ajuda a fazer todo esse exploratório para você entender o problema, todo a gente chama de discovery, para tu conseguir entender, mapear isso, e cara, essa ferramenta aqui não vai funcionar, E mas essa aqui vai. o iFood tem muito dessa metodologia ágil, né, que é o quê? É o transatlântico que liga no mar, que é o core business do negócio, e é muito é o motor 1, e é muito difícil a gente manobrar esse motor 1, porque ele é muito grande, muito pesado e pouco flexível. É cheio de regras.
Agora, o que que o iFood faz? Ele pega, joga jet skis no mar, por quê? Porque são menores, mais fácil de manobrar, são flexíveis, são rápidos e dinâmicos. Então, se falhar um jet ski, não tem problema. Agora, se falhar o transatlântico, tu tem um grande problema. Por i Funda. todo mundo afunda. Então, por isso que todas essas metodologias, elas são importantes, mas tem que aplicar da forma correta, tem que entender o contexto e saber dosar e implementar de forma flexível dentro da organização para ter sucesso. Caso contrário, tu vai ter o quê? Restrição, falha, bloqueio, todas essas pendências que a gente já conhece. E no fim do dia tu vai aumentar mais o problema que já existe, ou tu vai trazer mais um problema. Ou que nem isso é muito comum a gente ver nas empresas, né. Você resolve um problema e você cria outro. Exato. Resolveu aquele, mas daí tu cria outro. Aí então no fim do dia tu continua com o problema. Que é a falha do ecossistema. É. A falha do ecossistema. Eu resolvo um problema da minha área. Só que como eu tenho uma visão muito objetiva, muito pequena, eu não consigo globalizar ela, e é o que a gente tem as pessoas pra isso, ter uma visão do ecossistema. Cara, esse problema que tu tá resolvendo, ele não é específico dessa área, ele é um problema da organização. Então tu precisa ter uma visão sistêmica e organizacional do teu negócio, que é o que eu sempre falo. Por exemplo, numa análise, a gente fala da ferramenta 5 por parece uma ferramenta tão simples, é só isso vai poder 5 porquês. Mas aplicada da forma correta, ela se torna tão complexa. Por quê? Na maioria das vezes, te falta cultura de dados para tu responder ele de forma assertiva, que é o quê? Não existe análise de causa raiz no quinto porquê que tu não chega numa causa sistêmica e metodológica. Não existe. Então por isso que a metodologia ela é importante, mas ela tem que ser aplicada da forma correta. Isso que você falou ali, né, é um site muito interessante, porque isso traz no ciência da fábrica. Por pegar, por exemplo, assim, tudo afeta tudo. Tudo que você faz em um setor, em alguma área, vai ter impacto em outras. Essa visão sistêmica e as metodologias é para você conseguir entender esse impacto, mensurar esse impacto e você ver o que está implícito, né? Você vê o que dessa forma está invisível, está oculto, né? Porque tu pode fazer o produto mais versátil, mais top do Resolve mercado. todos os problemas do mercado. Só que como que tu vai manufaturar isso? É, exatamente. Você cria um problema, você resolve o problema e cria outro. Exato. Então não adianta você ter, né, por isso que é importante a gente ter a sinergia entre as áreas, porque a gente fala muito sobre otimização local versus o resultado sistêmico. Então não adianta eu só ter uma otimização local, se o meu sistema todo ele não é eficiente. Não adianta ter, por exemplo, uma máquina lá com 98% de eficiência, só que no meu sistema todo eu tô aumentando lead time, eu tô aumentando estoque, eu tô tendo retrabalho. É, ok, tua máquina tá com 98% de eficiência, resolveu algum Só que o problema? ecossistema tá com 30. Resolveu alguma coisa? Não. Não. É a última linha que tu falou, né, Cabral? É a última linha lá. Pô, eu tenho uma máquina que tá atuando com 98, mas no meu ecossistema como um todo eu tô com 30%. E aí? Algo de errado não está certo. Tem algum gargalo que eu não tô enxergando no meu ecossistema que tá falhando o meu produto. Exatamente. E falando de gargalo, é muito importante, né, usar os gargalos como uma alavanca estratégica. Tu construir teu gargalo. Exatamente. É que a gente puxa lá, né, do tambor, pulmão e corda. Livro baseado da Meta, quem nunca viu o vídeo do YouTube da Meta ou nunca leu o livro da Meta, né, trabalhando numa empresa de manufatura, é um livro também que a gente recomenda, porque existe já uma dificuldade de entender o que é o gargalo. Sim, O gargalo nada mais é do que a operação que eu levo mais tempo. Isso é a descrição. É a operação onde eu tenho uma taxa maior de tempo da minha produção. Só que eu posso usar isso como uma estratégia do meu negócio. Eu posso criar o gargalo da minha produção, né, e eu posso controlar ele, que é a teoria das restrições, que é o que o livro faz. Então, tu vê que tudo isso que a gente tá falando tem todo um ecossistema de raciocínio pra tu chegar num ponto focal, que é o quê? Eu tenho um ecossistema balanceado e a Amazon, ela traz isso de uma forma muito palpável, que é o quê? Na construção dos ecossistemas que ela tem o quê? Diversas áreas, que é a multidisciplinaridade, né, pra trazer um resultado central. E quem tá no centro desse resultado? É o cliente. É sempre o que a gente traz. O cliente, ele tem que ter a cadeira vazia na tua mesa e tem que estar sempre pensando nele. Caso contrário,
tu vai ter sempre um problema na tua organização, tu vai ter sempre um problema na cultura organizacional. Se eu resolvo um problema somente da minha área, eu não tô resolvendo o problema do cliente, eu tô criando mais um problema específico para as outras áreas. Então é por isso da importância dessa visão sistêmica. E essa visão sistêmica, né, ela precisa estar muito alinhada com a cultura e estratégia da empresa. O sistema, na verdade, é uma skill que os gestores obrigatoriamente eles precisam ter. Quem vai liderar, quem vai ajudar a moldar a estratégia da empresa são as lideranças e elas precisam ter urgentemente visão sistêmica. Eu não posso simplesmente pegar e olhar o meu quadrado e Não. os outros que se explodem, quem tá atrás, quem tá na frente ali. Então, nem você falou, por exemplo, a engenharia liberou um produto excelente, ele resolve, vai dar faturamento, ele aumenta o portfólio, mas eu chego lá e não consigo fabricar. Eu chego lá e não consigo programar. Eu não consigo comprar matéria-prima. Tem diversos problemas de qualidade. Exatamente. Exatamente, o problema de qualidade. Então, no fim, você não vai estar resolvendo o problema. Então, é importante que as áreas elas estejam alinhadas para resolver esse problema juntos. Não adianta simplesmente olhar para minha área. Tudo bem, as áreas têm esses indicadores específicos? Tem e sempre vão ter. Só que É importante também. com certeza, para tu conseguir medir a eficiência micro, mas também tem que olhar o macro. E no fim do dia, o macro é muito mais importante do que o micro. Exato. Então, se você olhar só a sua área e não olhar como um todo, no fim do dia, quem vai estar perdendo dinheiro é a empresa. Quem vai estar perdendo dinheiro é a sua área, inclusive, também. Exato. E é o que o Ciência da Fábrica ele traz, né? É tu olhar de forma macro e gerencial e ter cuidado com todos os pontos que a gente está trazendo, que é não trazer aquilo que não funciona, que é a gestão pela imitação, que é tem que ter cuidado para não ser simplesmente um papagaio, ir lá, busca informação, traz, joga na mesa e diz: "Cara, agora a gente precisa trabalhar com essa ferramenta aqui". Por quê? Tá, queremos botar essa ferramenta. Por quê? Por que que a gente precisa? Como que a gente vai fazer? Eu faço 2, 3 perguntas, já desarma o cara ali, ele já não sabe te dizer por quê. Ah, porque sim. Não, né. Tem que tem que ter o contexto, né. Quem traz esses insights ali, eles têm que entender fundamentalmente E tem entender arti qual que é a tua máquina, né. e tem artigos que falam, dentro disso, que as maiores ideias e as mais transformadoras do mercado, elas surgem de dentro da própria empresa. Isso é um fato. O intraempreendedorismo, Exatamente. cultura de inovação. Que é o que tu tem que ter cuidado, que é esse cara aqui, ó, a gestão pela consultoria. Tu traz uma pessoa de fora pra dentro da organização, e aí tu perde o principal ponto, que é a identidade do teu negócio. Toda empresa, ela tem uma identidade. Empresas mais maduras, elas têm uma identidade muito mais forte. E muitas vezes o que acontece? Ou tem uma troca rupta de gestores, ou tu traz consultoria de fora e tu implementa aquilo e tu tem a perda da identidade do teu negócio. E aí gera crise, gera problemas, por quê? Porque aqueles caras que tu traz como consultores, eles não conhecem profundamente o teu negócio. Eles conhecem da metodologia, eles conhecem dos sistemas. É importante tu trazer cabeças pensantes de fora, mas o principal ponto é cuidado para não perder a identidade do teu negócio. Será que a cabeça pensante que eu tô tentando trazer de fora, será que eu não tenho ela na minha empresa? Exatamente. E entra muito naquela questão até da própria retenção de talentos, né. Está um talento que ele não é próprio. Né? Exatamente, o talento que ele não é valorizado no E é ambiente, nesse sistema. ele vai para outro. Exato. No fim do dia quem vai perder é a empresa. Então, é importante sim, você trazer consultorias, mas você tem que pensar e saber como, você tem que planejar isso, né. Então você tem que Exatamente. Que consultoria que eu tô levando pra dentro da minha empresa? exato, e tudo gira em torno de você entender como que a sua empresa trabalha, como é que a sua máquina opera. Tô dizendo máquina, não só tô dizendo de a máquina como o ecossistema da empresa. Como é que esse ecossistema ele opera? O que que dá certo, o que que dá errado, por que que dá certo e por que que dá errado? E isso também alinhado com a cultura organizacional, você consegue entender se o remédio que você está tomando, a solução que você está trazendo, vai de fato resolver os problemas. Exato. Que a gente vê aí muito, e é muito comum a gente ver ferramentas e mais ferramentas que o pessoal usa e tenta implementar. Eu digo tenta porque eles realmente tentam dar esse recurso e tudo mais, Dentro
tempo, pessoas, mas eles não olham uma coisa básica, cultura. Exato. E aí, qual que é o resultado? A falha. Você trabalha frustração, que é a principal. E aí surge aqueles insights, a metodologia não funciona. Porra, pô, tu não estudou o negócio, não estudou a cultura, o ecossistema, o que que tu precisa melhorar, que é o que a gente fala nos nossos episódios, que é, eu não entendi o problema que eu tô resolvendo. E eu trago um consultor pra resolver um problema que eu nem entendi qual que é a causa dele, que é a mensuração daquele problema. Ele vai resolver o que eu Mas porque tu exato. nem sabe o que ele vai resolver. Mas a gente tem uma boa notícia, que é que existe fundamentos universais para resolução de problemas, de manufatura principalmente, Nem tudo é terra arrasada. mas a gente tem uma má notícia, que os gestores precisam dominar esses fundamentos. Nosso objetivo aqui é a gente estar trazendo conhecimento. Exato. A gente A gente também tá aprendendo muito, né? com certeza. E a gente está também compartilhando nossa experiência e nossa vivência. Então a gente trabalha com gestores o tempo todo. E realmente, isso que você falou ali, eu não vejo como um problema, eu vejo como uma oportunidade. E as coisas mudam. Agora tu vai usar o termo japonês de caos, de crise. Sabe como é que é crise em japonês? Ah, Kiki. Kiki. E o japonês ele tem kiki assim, é cair. Kiki. O japonês ele tem dentro da cultura dele, que ele pode olhar a catástrofe, a crise como duas visões. Catástrofe ou oportunidade. E ele tenta sempre olhar o que é como oportunidade. Que é o que tu trouxe aí. Com certeza, você tem um problema. Quando você se depara com um problema ou caos, você tem duas opções. Ou você sofre com ele ou você aprende com ele. Então, eu prefiro aprender com os problemas e com o caos para que isso não aconteça de novo. Então, importante a gestão estar alinhada, porque quem vai, nesse contexto, quem vai tocar o ritmo é a gestão. Então, se ela não conhece os conceitos fundamentais nesse sentido, entende não só a sua área, mas entende a visão sistêmica como um todo, entende o impacto que a sua área, o seu processo tem em relação a outros e o que você precisa para fazer o seu processo acontecer e aonde o seu processo é necessário para fazer outro processo acontecer, Exato. né, entender o que acontece antes e depois do da sua área, do seu processo. Quando você entende isso e você trabalha junto, né, com as outras áreas para resolver esses problemas, que a gente tem diversas metodologias de resolução de problemas. Hoje, assim, ó, Colocar de ferramenta. exatamente, várias bibliografias tu vai pegar assim, porquê, 8D, um monte de coisa. Então, tem todos esses métodos ali, você consegue ter essa sinergia, no fim do dia, você vai entender qual que é o outro problema, né, o problema da próxima área, e tu vai conseguir atuar de maneira de resolver a sua, que você não vai passar esse problema para frente. Porque você resolveu o teu problema, mas terceirizar ele para a próxima área não tá resolvendo nada. Não, nunca. Que é as 3 habilidades principais que a gestão precisa ter hoje, que é a gestão moderna. Que quais são? A primeira é ter os conceitos básicos Bem claros. bem claros. Dominar habilidades de como quais são meus gargalos, quais são meus principais fluxos, quais são as estabilidades e instabilidades que eu tenho no meu processo. Basicamente, entender como que a máquina funciona, como é que a empresa funciona. A máquina que a gente fala é o ecossistema, né? Exatamente, exatamente. Mas, meu amigo, não é o cinto de snack, né? Não, entender como é que o ecossistema funciona, para tu poder, né, entender Exatamente. profundamente, né, a, a cultura e a visão sistêmica. Basicamente, o que a gente está falando aqui é a visão sistêmica. Exatamente. A intuição, ela é de certa forma importante, porque é saber identificar, muitas vezes, a alavanca certa para mim manufaturar o meu produto. Ou seja, é saber como que eu melhoro a minha performance dentro da minha organização. E para tu fazer isso, é bem simples. Você tem que observar como que a sua empresa funciona. Observar como que o processo da sua empresa funciona. O que que dá certo, o que que dá errado. Quais são as possíveis coisas que podem dar errado e entra tudo naquela questão da manifestação negativa. Então e isso é basicamente o poder de observação. Você saber observar. É a síntese. É a síntese que é a terceira habilidade,
que é conectar pessoas, processos, tecnologia e logística, Tudo alinhado para o resultado global. como sistema único. Exatamente. Essas são as 3 habilidades hoje que um gestor competitivo e, digamos assim, vamos usar um termo bem lógico, o gestor, hã, não é atual que eu gostaria de usar a palavra, mas o gestor Tradicional, tem que talvez. ser diferente do tradicional, o gestor moderno. Boa. O gestor moderno, ele precisa ter essas 3 habilidades claras para tu ter uma alta performance no teu ecossistema. Eu traduziria assim, o gestor moderno, ele precisa ter essas 3 habilidades, de forma bem clara. E o outro passo é as implicações para estratégia da empresa. Quais são elas? Ter vantagem competitiva no seu negócio. E como que eu tenho vantagem competitiva? É estabilizando meu sistema e olhando de uma forma geral para o meu negócio. Caso contrário, eu vou ter desestabilidade, outros problemas ali que eu vou ter problemas principalmente de capacidade interna para produzir o meu produto. E entra os conflitos, né, entre áreas e brigas de ego, e aí quando isso acontece, o caos está instaurado. Ninguém vai resolver problema nenhum nesse contexto aí. Então, digam pra nós aí, pessoal, comentem na empresa de vocês, quantos gestores ali tomam decisões olhando o overall, né, o resultado geral, olhando para tudo, ou só olhando para sua área? Comentem lá que a gente vai dar uma olhada. O principal foco é as ferramentas, elas não são estratégias. Elas são meios. As ferramentas, elas são meios. Uma ferramenta que tu não sabe usar, tu não resolve nenhum problema. Exatamente. Que parafuso que eu preciso apertar? E com o quê? Eu vou apertar o parafuso com alicate? Exatamente. Não faz sentido. Então, volta na entender o seu problema, entender a sua dor, entender como é que funciona, pra tu, de fato, descobrir não, pra tu você ter o entendimento de qual ferramenta tu vai usar e como tu vai usar elas. E também na questão de conflitos, a gente pode falar, né, por exemplo, isso também é outra coisa comum que tem nas empresas, que volta naquela questão lá das áreas. E é comum ter conflitos de áreas nas empresas e é algo que sempre vai ter. E a gente tem, vamos lá, a empresa ela tem vários aspectos ali. Você olha, por exemplo, para manutenção, olha para produção, olha para engenharia, qualidade comercial. E muitas vezes você trabalha em tempos de crise, né? Ou, por exemplo, é comum, por exemplo, vir o comercial com prazos apertados. Então, entra na habilidade do gestor, também Principal. pode ser uma habilidade também que a gente pode adicionar ali nessa Moderno. exatamente, né, do gestor moderno e competitivo, é a resolução de problemas, né, fazer essa mediação. Então, por exemplo, o comercial traz prazos apertadíssimos para a fábrica que não consegue. Cara, então não tem como. Mas aí tem uma falha. Muitas vezes a gente não entendeu o ecossistema do negócio de novo, de certa forma. É, de certa forma. Quando eu monto um prazo apertado, eu não estudei o meu sistema, eu não tive resposta, eu pensei de forma local, pra mim é um bom resultado para o cliente. Só que eu não entendi que esse prazo apertado, de certa forma, ele vai gerar um problema intangível, que é o quê? A confiança da marca. E tu vai ter pois é, isso que tu falou ali realmente faz sentido, né, agora parando pra pensar. Porque você tá trabalhando com prazo muito apertado. Primeiro você não entendeu o lead time da tua empresa. Aí eu trouxe algo pra empresa, assim, e eu não sei se ela consegue fazer no tempo que eu preciso, então faltou esse entendimento. Exato. E vamos supor que tá, beleza, colocamos na produção aqui, aí vamos, fabricar. Aí vai e sobrecarrega todo mundo e engenheiro Gera estresse. atrapalha e vem desvio e não sei o quê, problema de qualidade e tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Olha, lá na frente lá, a probabilidade de tu entregar um produto que talvez não Baixa satisfaça o qualidade. cliente, exatamente, de baixa qualidade, vai tirar um retrabalho, que vai gerar uma insatisfação, ela é muito maior do que quando ela entra a um processo ali, um fluxo normal. Passa Quando tu estuda o toda processo, exatamente, um processo estudado, estruturado, passa por todas as áreas ali.
todo mundo que precisa botar a mão, coloca no momento certo, e depois sai um produto legal lá na frente. Então, no fim do dia, você, apesar de você querer atender o cliente no menor tempo possível, pode ser que você não esteja atendendo o seu cliente na qualidade, e nem que você falou, né? Dá um problema intangível, que é o problema da marca e reputação. E se você tem uma marca que é conhecida por ter problemas, tem, por exemplo, uma reputação ruim, no fim do dia você não vai ter lá novos clientes, você não vai ter uma confiança na sua marca e a empresa não vai faturar. Basicamente é isso, né? Então, é muito essencial a gente entender, nós como contexto. Não li aqui, eu dei um exemplo, por exemplo, comercial, mas, por exemplo, a engenharia liberou um produto. Engenharia de produto. A engenharia de produtos liberou uma variabilidade de um produto que, cara, explode setup. Um produto lá que tu tem que é um volume baixíssimo, tu tem que fazer um monte de setup, tu tem um tempo, que isso também entra e isso é uma das ferramentas da engenharia de produto, que é o DFM e o DFA, que é o Design para Manufatura, Design for Manufacturing e o Design for Application. Então, o Design para Manufatura, tu projetar algo que consiga ser produzido, algo de ou melhor, deixa eu reformular, algo que consiga ser produzido de maneira inteligente, que você não tenha o mínimo de desperdícios, que você tenha um tempo de produção ali, que você não gere um gargalo e uma complexidade na linha. Naturalmente, quando a gente está falando de um produto novo que está fora do teu portfólio, tu já vai introduzir um produto novo que não tem, então tu vai ter uma certa complexidade. E nesse contexto, você vai precisar ter o alinhamento, principalmente, né, da manufatura, de qualidade. Cara, é um produto novo. A gente precisa produzir esse produto novo. Então, produzir ele com o menor tempo de intercorrência possível. Então, o DFM é muito importante, porque você entra naquilo que a gente comentou, você está resolvendo um problema, mas você está criando outro. Então, se você vai colocar a complexidade na fábrica, que seja o menos possível. É importante, né, a gente torna a dizer, ter a cultura de entender estratégia e também você ter a sinergia com as outras áreas. Você entender se como é que as outras áreas ali vão receber isso. Então, porque no fim do dia tá todo mundo jogando para o mesmo time. Todo mundo é uma peça ali da mesma máquina, todo mundo é uma engrenagem da mesma máquina e todo mundo Exato. quer o mesmo resultado. Então por que que eu vou trabalhar contra, né, se a gente tá no mesmo barco? E eu vou brigar com outro tripulante do mesmo barco que eu. Sei que a gente tem que chegar todo mundo no mesmo lugar, tem que chegar todo mundo junto, o barco não O pode mais afundar. inteiro possível. Exatamente, o mais inteiro possível. Então, não tem coisas assim que realmente não fazem sentido, Exato. né. Então, por isso que é importante, né, entender a estratégia da empresa, visão sistêmica, entender as outras áreas e principalmente resolução de problemas. E qual que é o livro que nós vamos recomendar hoje aí? O livro de hoje é esse livro aqui, é o livro A Meta. Então é um livro bem famoso já, é um best-seller da questão de produtividade, é do Eliel Grandat e Jeff Koons, e ele fala exatamente um pouco de tudo que a gente trouxe aqui hoje no nosso processo, nosso episódio, e é uma baita recomendação, né, Cabral? Com certeza, baita no livro ali. E a gente fecha esse episódio com a seguinte frase, olha só: "Enquanto cada área otimiza o próprio mundo, o sistema perde eficiência. O jogo é alinhar todos na mesma direção." E galera, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio. Se você gostou, curte, compartilha e, principalmente, se inscreve no nosso canal aí, que isso incentiva a gente, e ativa o sininho ali, que cada vez que a gente postar um episódio novo, tu vai estar recebendo a notificação aí do Salib e o Cabral. Então, divulgando cada vez mais conhecimento e principalmente somando que a humanidade, o nosso pequena faixa de conhecimento que a gente tem aí na nossa vida. Mas com certeza, se a gente estiver melhorando 1% da vida dos outros, aí pra nós já tá excelente. Satisfeito. 1% por dia ali, no fim do ano é 365%, né. E se vocês tiverem alguma ideia de episódio ou quiserem comentar ali, que nem o A gente Sérgio vem falou, recebendo muito comentário, né, com Cabral? A gente certeza. até tá se surpreendendo, assim, com o engajamento da galera na comunidade e até particularmente, o pessoal procura a gente, fala um pouquinho sobre o conteúdo, então isso é de forma imparcial,
satisfatório pra gente também tá gerando conteúdo aí pra vocês. Com certeza, estamos aqui por vocês. Galera, até mais e abraço! Até mais.